A primeira coisa que eu quero lançar para você, desafio de você pensar, é de você ser transportado, a sua mente, para um deserto, um lugar onde você imagina que você já viu algum deserto, pensar sobre isso, para que de verdade você possa entender melhor esta mensagem. Deserto, ele já fala, a palavra deserto já vem de ausência, de tudo, de pessoas, de água, de tantas coisas, mas o deserto ele é cheio de armadilhas e ciladas. O deserto é cheio de situações traiçoeiras que nos confundem, que nos enganam. O deserto, devido ao excesso de calor extremo também que é no deserto, o deserto não tem lugar para sombra, não tem árvores. O deserto é um lugar que desprovido de proteção, de tempestades que aconteçam, sejam de areia, seja qual for as tempestades, não tem onde você recorrer ou se esconder. O deserto é um lugar complicado porque os animais mais peçonhentos do mundo estão no deserto. Eles estão ali no deserto, se escondem naquelas areias, onde você vê, aparentemente está tudo normal, não tem nada, um lugar vazio, como eu disse, mas que na verdade carregado de pestes, de animais peçonhentos e perigosos. Um lugar muito traiçoeiro, onde você pensa estar estável, firme, em montanhas, e na verdade muitas vezes são areias movediças, o vento espalha e leva aquele monte de areia, mudando as montanhas, de areia, e muitas vezes aquelas areias são areias que, metros e metros de areia que não tem firmeza alguma, são fofas, e se você pisa naquela areia, não tem como você se estabilizar, porque você vai afundar naquela areia, não vai conseguir subir, você vai morrer naquele lugar. Quer dizer, o deserto tem uma série de coisas assustadoras, literalmente. Lugar que é onde você não tem referência, não tem norte. Se você não tiver uma bússola, algum tipo de instrumento de conduzir no deserto, você fica rodando no deserto, você não sai do lugar, porque aquilo que você coloca como parâmetro para você seguir, ao mesmo tempo que você está vendo, daqui a pouco estou olhando aquela montanha, daqui a pouco você está achando que a mesma montanha já é outra, porque o vento já mudou toda a geografia do ambiente, distorceu tudo, mudou tudo. Quer dizer, o povo de Deus ficou no deserto 40 anos pela desobediência, porque Deus os conduziu. Porque esse deserto, qual o povo entrou com Deus, Deus mandou coluna de fogo para aquecer de noite, porque no deserto ele é muito quente de dia, mas à noite ele chega a gear, nevar, extremos absurdos, tanto no calor como no frio. O deserto é um lugar terrível, mas a Bíblia diz que Deus mandou coluna de fogo de noite para aquecer o povo. Deus mandou também nuvem de dia para proteger o povo, fazendo sombra. Quer dizer, não tinha árvore para eles se cobrirem, para fazerem estar debaixo da sombra, mas Deus mandou nuvem, não só para proteção, mas para os conduzir. Deus não mandou só coluna de fogo para os aquecer, mas também para iluminar, para acender, para também conduzir o povo de Deus. No deserto falta água, Deus também mandou água no deserto. No deserto falta alimento, Deus também mandou alimento no deserto. No deserto falta muitas coisas, mas quando nós temos Deus no deserto, nós somos providos de grandes milagres em nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas têm clamado a Deus, intercedido, isso é um hábito, muitos cristãos. Eu estou num deserto tremendo, estou passando um deserto da minha vida, deserto emocional, deserto financeiro, deserto profissional, e a gente coloca o sinônimo do problema como deserto, que de verdade é. E a gente fala, estou passando, entrei no deserto, está difícil. Só que às vezes a gente quer que Deus tire a gente do deserto. Deus quer que a gente, nós pedimos para Deus, para que a gente saia desse deserto. Deus, eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Eu quero ir para um lugar que tenha flores, eu quero um lugar onde tenha rios, oásis, águas cristalinas. Eu quero ir para um lugar onde tem lugares maravilhosos. Eu quero viver a paz na minha casa. Me tira dessa situação. Quer dizer, a nossa oração por muitas vezes é assim. A gente quer sair do deserto que estamos passando. E o deserto não é uma área só. O deserto relaciona-se a muitas áreas. Só que se eu e você percorrer a Bíblia, a gente vai perceber
que Deus, Ele chama o povo dele, e Deus não leva o povo dele para a parte florida. Toda vez que Deus chama alguém, se você perceber, Deus parece que leva e conduz o povo dele para o deserto. Essa é a sensação que nós enxergamos na Bíblia, e aparentemente isso acontece. Mas isso não significa que Deus não nos ama. Isso significa que Deus está trabalhando em nós. Isso significa que Deus está tratando áreas da nossa vida. Porque na minha e na sua cabeça, nós simplesmente precisamos resolver aquilo que planejamos, atingir o objetivo que nós colocamos no coração. Eu quero comprar isso, eu quero fazer isso, eu quero realizar isso. Quer dizer, nós temos os nossos planos. Só que Deus tem um plano maior que o nosso. Deus tem um plano muito melhor do que o nosso. Deus tem um plano muito mais alto do que os nossos planos. E aí Deus, Ele começa a nos tratar. E muitas analogias bíblicas que nós vimos na palavra, Deus, Ele coloca dizendo que nós somos o vaso. E o vaso se quebra na mão do oleiro, ele quebra, ele se está torto, ele quebra o vaso e faz de novo. Quer dizer, são analogias que se você parar para ver, você vai ver que são dolorosas. Quer dizer, mas para a formação do vaso, ele não vai se formar só na mão do oleiro. Ele vai ser colocado dentro do fogo. O vaso só vai tomar formato de vaso quando entrar no fogo, na fornalha. Quer dizer, essa fornalha representa o deserto, é o lugar de forjar. Forjar, a palavra forjar, quando você vai forjar uma espada, uma faca, um instrumento, um ferro qualquer, você vai colocando ele no fogo em altíssimas temperaturas e vai batendo uma marreta nele sobre uma bigorna, prensando ele sobre prensas, até que aquele ferro vai tomando formas. E além de ele tomando forma, ele vai criando um choque térmico no ferro, aonde ele vai sendo temperado. E aonde aquele ferro que tinha uma determinada dureza, ele agora vai ficando cada vez mais enrijecido e aguentando muito mais. Mas aquele ferro vai ficando, além do formato certo, ele vai criando uma solidez muito maior. Por quê? Porque ele é levado para o fogo e ele é batido nele por muitas vezes. Mas quem é que quer passar por esse processo? Quem é que quer estar no deserto? Quem é que quer passar pela moinha? Quem é que quer passar pelo lagar? Só que o melhor do azeite, do produto da oliveira, que é a azeitona, é o azeite. E o azeite só acontece na moinha esmagando, lá no Getsemane, lugar onde a moinha esmaga, onde a roda passa pelas azeitonas muitas vezes, e vai virando pasta, e ainda não é suficiente. Aquela pasta é esmagada por muitas vezes até que o azeite comece a ser extraído. Quer dizer, o melhor da azeitona é o azeite. O melhor do fruto da azeitona é a unção. Assim também da uva, quando leva para o lagar, ela vai sendo pisada, pisoteada, esmagada, e aí o melhor dela começa a ser extraído, que é o suco da uva. O melhor da uva é aquele suco, o extrato, o melhor. Mas só sai o melhor depois de ser triturada, só sai o melhor depois de ser pisada. E a gente pede, Deus, eu quero que viver o melhor na minha vida. E Deus fala, então tá bom, então receba a pesada, receba esmagada, receba fogo forjado. E você fala, mas Deus, não é isso que eu quero. A gente quer chegar lá sem ter que passar pela cruz. Jesus, o seu nome foi exaltado acima de todo nome, porque ele passou por uma cruz. Era necessário que ele passasse pela moinha, era necessário que ele passasse pelo Getsemane e suasse gotas de sangue. Era necessário que ele se sentisse sozinho por muitas vezes, e que nesse momento provava-se confiança dele para com o Pai. Porque você só confia no Pai em alguém no momento que você está em desespero. Porque se você não tem desespero, não tem como comprovar fidelidade ou confiança. Aí eu amo aquela pessoa, mas espera aí, você ama porque não teve a oportunidade de errar, porque se tiver, você o trai. Por isso que Deus colocou no Éden a árvore da ciência do bem e do mal. Não é porque Deus é ruim, porque Deus quis provar a fidelidade do homem para com Deus. Se não tem chance de errar, não tem como provar ser fiel. Quer dizer, algumas pessoas querem que essa árvore da ciência do bem e do mal seja tirada. Ai Deus, por que eu tenho desejo e tenho vícios ainda? Ai, por que eu tenho desejo de pecar? Deus fala, essa é a árvore da ciência e do bem e do mal. Esta árvore, ela tem que existir na sua vida, porque você vai conviver com ela no meio do jardim. Só que o problema é para onde é que você está olhando. É para a árvore do pecado ou é para a árvore da vida? No mesmo jardim tinha a árvore da vida. Adão e Eva viviam muito bem naquele jardim de delícias. Mas no momento que eles mudaram o foco da sua visão,
eles começaram a olhar para o jardim, não para a árvore da vida, mas para a árvore da morte. Qual é a árvore que você está olhando? Para que árvore você... Não, eu quero Deus que arranque esta árvore. Deus não vai arrancar. Aí é que está, Deus não vai tirar. Foi Ele que plantou ela e permitiu que ela estivesse ali. Foi Deus que então mandou Jesus sair do trono para vir para a terra, ser moído, diz a Bíblia. E Deus se alegrou por ele ser moído, diz a palavra em Isaías. Quer dizer, Deus é ruim, carrasco? Não, é que Ele sabia que nesse processo de moinha a unção sairia de Jesus Cristo. Porque quando você é um fruto precioso, quando você é triturado, do fruto precioso vai vir algo mais precioso ainda, que é o suco dele. O que é precioso quando é triturado, tem algo mais precioso. Deus está dizendo para você, se você pega para entender, irmãos, e olha os minerais, as pedras preciosas que existem, o processo dela, o diamante, por exemplo, é um carvão, que no processo terrível, onde gera algo precioso. A pérola é um grãozinho de areia, coisas que não tinha valia, que não tinha valor, mas que foram transformadas, porque passaram por processos, por tempos de construção, de edificação. Só que nós queremos brilhar, nós queremos reluzir, queremos manifestar, mas não queremos passar o processo. Isso não existe, biblicamente isso não existe. E aí que nós clamamos em desespero, pedimos: Deus, me tira do deserto. Eu vou dizer para você, Deus disse para Abraão: eu vou te dar uma direção, Abraão. Você vai ter que sair e abandonar a tua família, sua casa. Peraí, Senhor, você está me prometendo uma coisa boa. Eu vou ter que largar minha família, ter que largar minha casa. Vai. Eu preciso provar a sua fidelidade, Abraão. Você precisa entender que eu tenho algo melhor para você. Se eu disser para você, fica no conforto, você não, é fácil. Você não está mostrando confiança. Para provar que você confia em mim, eu vou fazer um desafio maior. Pega o teu filho, a quem tu amas, e sacrifica ele no altar. Mas como, Senhor? Deus está dizendo: se você confia em mim, é assim que funciona. Você tem que provar confiança, é coisa que sai do seu controle. Porque quando sai do seu controle, diz o Senhor, aí entra o meu controle na sua vida. Abraão então, ele escuta a voz, vai viver ainda com o sobrinho dele meio desobediente, porque não largou a família toda, continuou com Ló, o seu sobrinho, ao ponto de ele entender, dizer: chegou a hora de a gente se separar e viver o que Deus quer. E ele diz: Ló, você quer ir para onde? Ló diz: eu quero ir para lá, para Campina. Eu quero viver o melhor lá para a minha vida. Ali não tem fontes, tem água, tá bom. Sobrou para Abraão foi o deserto. Mas eu e você estamos clamando para sair do deserto. Abraão, ele sai de um lugar, de uma sociedade com o sobrinho, onde aparentemente os dois estavam enriquecendo. A Bíblia diz que eles enriqueceram tanto que os pastores estavam em contenda devido à riqueza, que a terra não suportava a multiplicação dos gados que ali tinha. Os pastores estavam em contendas, e por esse motivo Abraão abriu mão de tudo e disse: para onde você quer? Ele foi para Campina, para o lugar do melhor, do visual, do lindo. E Abraão escolheu o deserto. E foi justamente nesse deserto onde Deus começou a fazer um grande milagre na vida de Abraão. O que Deus quer falar para mim e para você é para a gente inverter a nossa oração, é para a gente mudar a nossa oração. Deus não quer que você saia do deserto. Deus vai tirar o deserto dentro de você. Essa vai ser a diferença. Porque tem muita gente que está no deserto, como Abraão, e começou a prosperar no deserto. Porque o deserto virou lugar de espaço. Não tem lugar melhor para ter espaço do que no deserto. Porque se você vai procurar um terreno aqui em Guarulhos, por exemplo, onde você procurar um terreno grande, você vai encontrar logo uma empresa perto, um negócio perto, porque não tem mais espaço. Mas quando você procura um deserto, não tem nada construído. O que significa? Deus tem espaço suficiente para começar a trabalhar ao seu favor. O problema não está no deserto, o problema está em nós. Porque alguém que tem unção de prosperidade, alguém que tem unção de Deus na sua vida, de milagre, alguém que tem a presença de Deus na sua vida, quando você pisar no deserto, a Bíblia diz que o deserto vai começar a florescer. A Bíblia diz que o deserto vai começar a fluir rios, mananciais de água.
O deserto vai começar, os chacais não vão mais estar sobre ele, não haverá mais serpente ou áspide, não haverá nenhum animal mais peçonhento, porque Deus, através da sua vida, vai começar a transformar o lugar onde você está, porque esse deserto vai começar a florescer no nome de Jesus de Nazaré. Mas no nosso desespero, a gente começa a pensar que a bênção está em alguma coisa, algum lugar, ou porque devíamos estar fazendo isso. Não. Tem gente, irmãos, que tem muito recurso, tem muito dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria, não tem prazer na sua casa, não tem amigos de verdade, não tem pessoas do seu lado. Não, pastor, você vê, elas saem, elas fazem. Há um cantor muito famoso, milionário, esqueci até o nome dele, porque eu estou falando, talvez você lembre, falou no programa de televisão, acho que da Eliane, se não me engano, no programa. E ele falou publicamente, por isso eu estou falando isso, senão eu não falaria. Ele disse: depois que eu ganhei tanto dinheiro. Você vê que ele tem conhecimento da palavra. Eu esqueci o nome dele agora, se alguém lembrar. Ele casou, mas ficou com a Ellen Gazzaroli, acho, uma época, Eduardo Costa. Ele falou assim: eu tenho tudo isso, mas eu tenho uma solidão dentro de mim. O cara tem tudo financeiramente, mas não tem nada, porque ele sente falta da presença de Deus, embora ele tenha temor a Deus. Perceba que aquilo que a gente acha que é o sucesso, muitas vezes é o pior fracasso. Quantos cantores famosos não vê os filhos crescer, não vê a esposa, vive viajando? Sucesso do quê? Que vitória é essa? Que a família não vive junto? Que as melhores datas eles estão trabalhando? Os melhores momentos eles estão com a família dos outros? Será que isso é prosperidade? É quando nós invertemos os valores e começamos a pensar uma série de mentiras, quando na verdade são ilusões, e pessoas deprimidas, angustiadas, porque na verdade estão dependentes e viciadas por esta maldição. Porque o diabo é assim, ele faz tudo para você não ter. Depois que você tem, ele te dá tudo para você se perder com aquilo que você ganhou. Eu não vou dar um emprego. Aí ele abre, aí quando você consegue abrir a porta, aí o diabo fala: agora é o seguinte, agora eu vou abrir todas as portas para ele se enroscar com aquilo que ele recebeu. Vou dar tudo para ele, que aí ele não tem mais tempo para Deus. Ele não tem mais tempo de adorar a Deus, não tem tempo para ir para a igreja. Agora eu vou dar 10 sítios para ele. Tem que cuidar dos 10 sítios para ele, fazenda. Não vai ter tempo para falar com Deus, nada. Agora ele vai cuidar das coisas dele. Abraão entendeu que o deserto estava nele, e que ele podia for onde fosse, porque se nele estivesse a unção de Deus, o deserto seria transformado em mananciais de águas cristalinas e vivas. Quando eu e você vamos para o deserto, nós precisamos entender que o milagre ele acontece dentro do coração através da fé, não daquilo que estamos vendo. Dissemos que somos um povo crente, que cremos, que andamos pela fé, e pensamos que fé é sentimento, pensamos que fé é pensamento positivo, pensamos que fé é crendice. Alguém fala: olha, faz isso, é importante você ter fazer o bem, importante você ir para a igreja. Isso não tem nada a ver com fé. As pessoas distorcem até isso para fazer um falso evangelho, porque a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Quer dizer, se Ele procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Aí é que está muitas pessoas sendo falsos adoradores, pensando que são verdadeiros. E esse é o grande perigo, porque Deus não está à procura de adoradores, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Há uma diferença gritante nisso. Eu sou adorador, tá bom. Deus não está atrás de adorador, Ele está atrás de verdadeiro. E aí, na verdade, a gente está pensando que estamos abafando e fazendo, e começamos a atribuir a Deus a culpa, porque aqui não dá certo, porque isso não acontece. Deus está dizendo: quando você começar a entender no seu coração, através da conversão real que acontece aqui dentro, tudo começa no coração, tudo, a intenção, o pensamento, o desejo, o projeto, começa aqui em nosso espírito. A gente começa a gerar, a gente começa a criar. Mas a pessoa, quando está desanimada, você pode falar o que quiser para ela, diz: não tem jeito, não tem como, não dá, minha vida só foi sofrimento. Compara essa vida que está sofrendo tanto. Será que ela sofreu metade do que Jesus sofreu?
Não chega nem aos pés. Mas ela está firmada num projeto do tempo que ela programou, no pensamento dela, no momento dela. Então ela não consegue acreditar que aquela moinha, aquele momento de esmagar do lagar, está produzindo um óleo, uma essência, está produzindo suco, está produzindo melhor. Mas na verdade nós não queremos, porque nós não queremos passar por isso. Nós queremos manifestar a glória, mas não queremos ter luta. Escute, ninguém vence se não lutar. Ninguém é curado se nunca foi doente. Ninguém vai ser exaltado se um dia não foi humilhado. Para que você receba exaltação, você precisa ser humilhado. Para que você seja curado, você precisa ter sido doente. Para que você viva um milagre, algum diagnóstico tem que ser impossível. A gente quer chegar lá, mas não queremos ouvir o processo ou entrar no caminho. E o problema está quando nós não convertemos, na verdade, da conversão que começa dentro dos nossos corações. O arrependimento começa no coração, a conversão começa no coração, a decisão começa no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Há muitas pessoas que estão no deserto, mas elas não conseguem florescer no deserto. E nem se você colocar ela no lugar que está florido, ela vai fazer murchar ainda. Se você pegar uma pessoa que tem um espírito de porco, Satanás, por isso que fala assim, espírito de porco, porque Deus mandou a legião para os porcos. Você pode colocar ela no lugar mais bonito, em pouco tempo aquele lugar vai virar um desastre. Porque o problema não está no lugar, o problema está na pessoa. Tem gente, irmão, que ela é suja em qualquer lugar, mesmo seja limpo. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui, irmãos? O que a gente precisa entender é que o milagre tem que acontecer dentro de nós. Porque se o milagre acontecer em nós, não importa para onde a gente vai. Quando então o sobrinho de Abraão escolheu o lugar da campina, ele podia dizer: então Deus, agora eu vou usar agora lascou tudo aqui, sobrou só o deserto. Não, é para lá que você vai? Deus abençoe. Me sobrou o deserto, é aqui que Deus vai me prosperar, é aqui que Deus vai fazer milagre. Porque o coração dele já estava decidido, ele estava crendo na promessa. Ele começou a confiar naquilo que Deus prometeu, não porque ele via, porque fé é o invisível, daquilo que você tem certeza, mesmo que você não veja. Ele via, ele olhava para o deserto, ele não via deserto, ele já via milagre. Deus está dizendo para você: olha para o seu deserto. Para o seu deserto não, aonde você está. Porque se você começar a entender que esse deserto sentimental, na família, no casamento, ministerial, profissional, você começar a enxergar o milagre, eu vou dizer: se prepara, porque a glória de Deus vai começar a se manifestar sobre a sua vida. Abraão foi para lá com certeza de que aquele lugar seria um sucesso. Tem um pastor amigo meu, ele estava numa rádio muito forte. E aí entrou umas pessoas, os pastores, outros pastores com muito dinheiro, e falou que ia comprar todos os horários e ia tirar aquele pastor da rádio. E um dia o pessoal chegando com ele falou: pastor, você não tem medo de você precisar tirar dessa rádio? Ele falou: não. Ele falou: mas hoje o seu ministério praticamente as pessoas vêm tudo dessa rádio. Ele falou: não, Varão, a unção que está em mim não pode ser comprada e nem tirada de mim. Se o momento de Deus é aqui no Brasil para mim, amém. Se eu for para os Estados Unidos, a unção vai comigo para lá, aquele lugar. Se eu for para a África, a unção vai comigo. Onde eu pisar, em qualquer rádio que eu for, a glória de Deus está na minha vida. Às vezes nós tememos, porque vão tirar minha oportunidade, aí vão tirar aquilo, tentaram me enganar, me roubaram, entraram na minha frente, era meu direito, era eu que ia ser líder, era eu que ia fazer, era a minha vaga. Diz o Senhor: não, o Senhor está dizendo: aquilo que tiraram não era para você, porque o seu ninguém tira, o seu ninguém toca. Aquele que permitiu e aquele que tem para você é muito maior do que os teus olhos viram, os teus ouvidos ouviram, ou jamais subiu no teu coração. Deus está dizendo, em vez de você pedir para Deus te tirar do deserto, Deus está dizendo: eu vou prosperar esse deserto e vou fazer desse deserto a minha glória nesse lugar. Qual é o maior milagre? Você chegar num lugar que não tem nada e aquele lugar ser tudo? Ou você chegar num lugar onde é tudo e dizer que você é alguma coisa? Quando Neemias chegou em Jerusalém para reconstruir a cidade, aquela cidade não existia mais, mas ele já chegou ali com unção de autoridade, e ele se fez com o governador daquele lugar. Uma cidade que não existia
ele já foi com o coração de servo, de trabalhar, e Deus levantou o governador daquela cidade. Hoje, depois de alguns anos, a gente escuta falar as maiores nações do mundo, como os Estados Unidos, querendo colocar a embaixada dentro de Israel, uma cidade que não existia mais. Sabe por quê? Porque um homem acreditou e foi levantar os muros daquela cidade. Um homem acreditou e disse: aqui eu já vejo o mundo brigando para poder ter embaixadas, o mundo clamando para poder pisar nessa terra, o mundo querendo chegar em Jerusalém, porque este lugar, a terra é santa, a terra é abençoada, a terra é cheia da glória de Deus. Escute, para muitos aqui era entulho, mas para quem sabe que ali tem a glória de Deus, o Senhor diz: acredite, esse deserto vai florescer e o milagre vai acontecer na tua história. Acredite, Deus vai usar a tua história. Eu contei para vocês, uma certa vez morávamos no bairro, aqui em Guarulhos, irmãos, que rua terrível. Imagina a pior rua, esburacada. Não era um buraco ali, era o próprio buraco. Todos os buracos estavam lá. Eu lembro que nós começamos a orar, e justamente nesse tempo que começamos a falar desse propósito de mudança. Ou o Senhor me muda aqui, ou o Senhor muda o lugar. Foi quando começou a ter o recapeamento em Guarulhos inteiro. E começou nessas principais vias. Quantos lembram dessa época? Irmãos, as ruas onde era ruim, ficou um tapete. Ficou as melhores ruas de Guarulhos. Deus disse para mim: é assim que eu faço. Se eu não te mudar do lugar, eu vou fazer o lugar ser abençoado para a glória de Jesus Cristo. Eu vou começar a manifestar a minha glória neste lugar. Mas o que nós precisamos é entender que o problema da visão o problema do deserto não está no deserto. Diga: está dentro do meu coração. É em mim que está o problema. Depois que eu identifico isso, eu preciso entender, para poder enxergar o sobrenatural, é perceber que eu preciso ter visão de Deus. Como que eu vou viver no ambiente? Primeiro está no coração, depois eu chego lá, eu olho para aquilo vazio e vou dizer: meu Deus, a minha visão agora vai trazer dúvida ao meu coração novamente. Mas quando você tem uma visão de fé, você já enxerga o milagre. A Bíblia diz aqui no livro que nós meditamos agora há pouco, em Isaías 35, diz: olha o que diz a Bíblia, no verso 3: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos. Deus está dizendo: quando você começa a viver pela fé, até o cego vai começar a enxergar a glória de Deus. Há muitas pessoas cegas espiritualmente que não conseguem contemplar o milagre. Elas estão no lugar do milagre, mas não conseguem ver porque estão cegas. Mas o Senhor está dizendo, escute isso: então os olhos dos cegos serão abertos. Deus está dizendo: se prepara para você começar a ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Deus está falando de sentidos. Visão é um dos sentidos do ser humano, da percepção de enxergar. O Senhor estava com os olhos fechados, mas eles serão abertos. Aí continua no verso 5 ainda: e os ouvidos dos surdos se abrirão. Deus disse: se prepara, porque Deus vai abrir os teus ouvidos para você começar a ouvir o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Deus está falando de coisas extremas. Cego, surdo. Deus está dizendo: o que não enxergava, o que não via, o que impossível poder enxergar, vai começar a ver o extraordinário de Deus acontecer em nome de Jesus Cristo. Deus não está falando aquele que tinha uma visão turva. Deus não está falando aquele que via mais ou menos, enxergava alguma coisa, aquele que estava vendo vulto ou estava sem foco. Não, Deus está dizendo: os cegos enxergarão. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: aquilo que você fala é impossível, vai acontecer na sua história.
Só quem quer levante a mão assim: vai acontecer. Os surdos vão ouvir, diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: se prepara. Aquilo que era impossível vai se tornar possível. O deserto vai florescer, o deserto vai fluir rios, o deserto vai trazer mananciais, vai ter provisão, vai ter milagre. Deus está dizendo para você: Ele vai tirar o deserto de dentro de você e vai fazer você impactar o deserto aonde você pisar, para a glória de Deus. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Ele está pegando as coisas absurdas e impossíveis. Verso 6 diz, de Isaías 35: então os coxos, os doentes, os paralíticos saltarão como servos. Você já viu um servo pulando? Meu Deus. E a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Deus está dizendo: as pessoas viam, enxergavam, elas viam o impossível, você viu, mas Deus está dizendo: se prepara. O cego vai ver, o surdo vai ouvir, o paralítico vai andar, e as águas vão arrebentar nesse deserto, porque a prosperidade de Deus está chegando, porque o milagre de Deus está chegando, porque a vitória do Senhor está chegando. Você está vendo guerra, é luta, é prova, é dor, é sofrimento, é depressão, é angústia, é problema financeiro, mas se prepara. Deus vai fazer florescer, Deus vai fazer milagres acontecer, porque Ele é Deus. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo, e a terra seca será transformada em tanques de águas. Aí alguém vai querer abandonar esse deserto? Alguém vai querer largar esse lugar que aconteceu tudo isso? O problema não está no deserto. O problema está no deserto que estava dentro de nós. Uma pessoa sem visão, ela coloca num lugar que está bom. Aconteceu isso com os espias. 12 entraram para espiar, para conhecer, para ver Canaã. 12 entraram lá. 10 voltaram dizendo: que negócio ruim é esse? Só tem gigante, lugar terrível. O problema não está no deserto. O problema está na pessoa, no coração, na visão, na audição, na boca. O que ela escuta? Para onde? O que ela dá ouvido? Se ela está aqui vendo deserto, vendo prova. Há várias versões dessa história. Se eu não for inventar mais uma, mas o importante é o contexto final dela. De uns sapos que estavam andando em determinado lugar e de repente tinha uma folhagem, vários dos sapos caíram. E aí aquela quantidade de sapo, um foi subindo em cima do outro, desesperado no barranco, e saiu, e outro foi saindo, saiu, pulou em cima, pisou na cabeça do outro, saiu. E de repente um daqueles sapos que estavam ali dentro, ficaram 2 sapos ainda, eles falando da língua deles, dizendo: vai, sai, tenta, se esforça. Aí eu dizendo: melhor você não tentar, é muito fundo mesmo, está difícil. Eu consegui sair porque estava cheio, não vai dar. E um parava, e um tentava, e se metava, e o outro: realmente, eles têm razão, não vai dar mesmo. Ficou, foi se entregando, não se movia, estava frio, muito frio, e ele não se mexia. De repente ele morreu congelado. E o outro continuava, o outro não parava. E toda vez que ele pulava, caía um pouquinho de terra. Pulava, caía um pouquinho de terra. Pulava e batia, caía um pouquinho de terra. A ponto que aquele buraco começou a encher de terra e ele conseguiu subir. E aí os sapos foram conversar um com o outro, dizer: o que está acontecendo? Outros que não conheciam, dizem: mas como é que você não parou, não desistiu? E quando foram falar com ele, perceberam que ele era surdo. Há muitas pessoas que estão dando ouvido para o que não deve,
estão deixando de ouvir aquilo que deve se ouvir. Há muita gente ouvindo que pessoas que desanimam a sua fé, que falam coisas que não edificam. Aí você dá ouvido. Que? Sério? Nossa, meu Deus, olha. Aí você vai morrendo. Não dá mesmo, não tem jeito não. É verdade. Aí você vem para o culto e Deus fala com você e você, mas será? O diabo fala, mentira, você, acho que não tem jeito não. Deus está dizendo, fique surdo para as coisas que não prestam. E hoje, os surdos têm os ouvidos abertos para começar a ouvir a voz do Senhor. É tempo de você entender. Não importa o que você está enxergando, não tinha nada, era só deserto. Mas Abraão não estava olhando para aquele lugar pela sua aparência. Abraão estava olhando para a promessa que o pai tinha dado para ele. Abraão estava confiante na promessa que Deus fez para ele. Você vai tentar até quando? Mais uma semana? Se não der certo, você desiste. Vai tentar quando? Mais um mês? Se não valer a pena, você para. Você vai decidir, meu Deus é poderoso para me livrar, mas mesmo se Ele não livrar, eu não desisto da presença dEle. Porque talvez o final da minha história pode ser ruim, mas a minha história sendo ruim não significa que a história de Deus foi ruim, porque os pensamentos de Deus são diferentes dos meus. Quando eu e você perdemos a visão, a gente não consegue enxergar milagres no meio do deserto, porque a gente está dando ouvido ao que não presta, a gente está olhando para onde não deve. Quem disse que no paraíso, no Éden, não tinha uma árvore ruim? Tinha. Mas quem decidiu olhar para a árvore da ciência do bem e do mal foi Adão e Eva. Tem gente que quer ficar olhando para a árvore da ciência do bem e do mal. Tem gente que vem para o culto para ficar vendo problema. Mas tem gente que vem aqui para o culto para olhar para Jesus Cristo. É você que escolhe. O milagre está dentro de você. O milagre está em você. O milagre está no seu coração. O milagre está na sua visão. O milagre está na sua audição. O milagre está na sua língua, porque diz o Senhor que Ele destravou a língua dos mudos e eles começaram a cantar cânticos ao Senhor. Quando a sua boca destrava, é porque você para de falar o que não deve e começa a adorar e fazer o que deve. Aí milagre começa a acontecer. Quando você começa a colocar uma série de questões, será? Eu digo, a dúvida não tem nada a ver com a fé. Ou você é alguém que duvida, ou você é um crente, que a palavra já diz, crente é quem crê. Ou você é uma dúvida ambulante, uma interrogação, ou você é um crente que diz, está tudo deserto, mas eu já vejo a glória de Deus nesse lugar. Eu já vejo a glória de Deus na minha casa. Eu já vejo a glória de Deus no meu casamento. Eu já vejo a glória de Deus na minha família, com os meus pais, com os meus irmãos. Eu lembro quando eu orava, eu chorava, e eu dizia, Senhor, será que um dia o meu pai vai se converter a Ti? Será que um dia ele vai se render? E ele dizia assim, escute uma coisa, se vocês forem para a igreja eu mato vocês, eu vou vontade de matar vocês, aquele pastor, aquela cambada de gente sem vergonha que não presta. E cada dia que chegava em casa parecia que ficava pior, mas dentro de nós eu não olhava para o deserto e nem dava ouvido para a voz do diabo. Eu ouvia, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se manifestará. E eu vou dizer, o dia que eu estava no batistério, eu e meu irmão batizando meu pai, Deus disse, eu falei, eu faço o deserto florescer, eu cumpro a minha palavra, eu sou o Deus que faço maravilhas acontecer. O Senhor está dizendo, talvez hoje a sua visão é o deserto, talvez hoje a sua visão está sem, não pode, não tem, consegue, mas o Senhor diz, continua crendo, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, e Ele vai cumprir na sua história aquilo que Ele prometeu. Assim a gente esquece. São tantos milagres que a gente vive, que a gente esquece
de ser grato ao Deus que nos honra tanto. Ele te trouxe aqui hoje, me trouxe aqui hoje para dizer: não queira sair do deserto. Queira Deus fazer prosperar você aonde você estiver, seja no deserto, seja dentro da fornalha, seja dentro da cova dos leões. Deus vai dançar, Deus vai passear com você. O milagre vai acontecer aonde você estiver. Aonde você passar, Deus vai ter que estar com você, porque você crê. Pastor, aí o médico diz que tem que fazer a cirurgia. Vai fazer a cirurgia, Ele vai estar junto com você. Aí o médico falou que tem que fazer isso. Vai fazer, Ele está com você. Ele é Deus em todas as circunstâncias. Ele é o Senhor. Se você quer viver um milagre, em meio a onde você estiver, fica de pé no seu lugar e diga: Deus, eu quero viver a sua glória, Senhor. Eu quero viver o seu poder, Senhor. Eu quero viver a tua unção na minha vida.